Olá, amigos da Paranormal Ataque. Vocês já ouviram falar de um jogo onde um grupo usa máscaras de cavalo e o outro grupo usa máscaras de coelho? E esses supostos grupos fofinhos, só que não, travam uma batalha de vida e morte entre eles? Se você nunca ouviu essa história, eu sugiro que você, antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no canal e prepare o seu coração e sua mente para as coisas obscuras que você vai ouvir agora. Dizem que a ordem dos coelhos e dos cavalos aparecem pela primeira vez em 2013 em fóruns da Deep Web. Eles se identificavam como duas ordens secretas distintas que buscavam apoiadores para os seus clãs, a fim de substituir os perdidos em situações que não posso narrar aqui sem derrubar o canal. As pessoas que eram convidadas, tanto pelos cavalos como pelos coelhos, eram cuidadosamente escolhidas nos fóruns da Deep Web, sobre assuntos aleatórios, é claro, nas salas de bate-papo, que eram muito famosas. Em 2013, os escolhidos eram convidados para participar de um jogo que consistia em reconhecer, capturar, torturar e eliminar os membros do clã inimigo. Dizem que as pessoas escolhidas eram sempre pessoas financeiramente abastadas e entediadas com suas vidas que seguiam sem dificuldades financeiras, mas abriam-se exceções para os menos afortunados, se esses fossem considerados interessantes para uma ou outra ordem. Na prática, os novos membros eram de que se chegasse primeiro. Bom, estava falando aqui com os menos afortunados poderiam entrar, né? É simples, se você aceitasse emprestar a sua casa para eventos da ordem, você seria recompensado financeiramente pelos membros ricos. Falam as línguas malditas que esse jogo teria começado na França no século XVI, durante o reinado de Luís XVI. Dizem que era o jogo dos nobres entediados que resolveram se dividir em duas sociedades secretas. A dos coelhos, que são identificados como orgias, festas hedonistas e tudo que causasse o caos. E a sociedade dos cavalos, onde reunia aqueles que se identificavam com o poder sem limites e a manipulação das pessoas usando de chantagem e venda de segredos, só para levar as pessoas ao seu limite e se divertirem com isso. Confidencialidade é algo levado muito a sério na ordem dos coelhos e dos cavalos. Somente os selecionados sabem quem é quem. Tanto que, nas reuniões, todos já devem chegar mascarados, nada de nomes e principalmente sobre suas vidas, nada sobre coisas pessoais. Um coelho poderia estar convivendo na mesma casa de um cavalo e nunca saberiam. Dizem na Deep Web que tanto a sociedade dos coelhos como a sociedade dos cavalos estão se espalhando pelo mundo e que já tem alguns anos que estão aqui no Brasil. As pessoas que dizem que a Playboy seria uma revista financiada por membros da Ordem dos Coelhos e que Hugh Hefner, se era um membro, era no mínimo o símbolo máximo do estilo de vida dos coelhos. Mas como funciona aqui o jogo entre os cavalos e os coelhos? Bom, encontram as regras de jogo que serviam na França do século XVI. Acredito que funcione até os dias de hoje. Primeiro, o candidato ou família deve ter que ser muito rico e não basta ter dinheiro. É necessário ter influência nas altas cúpulas do poder. Segundo, você tem que ser convidado. Não importa quanto rico ou influência você seja, se ele não te identificarem com o estilo de vida deles e não tiverem certeza de que você é um membro que jamais entregará ao clã, ninguém vai te convidar. Você até poderá viver entre eles e nunca saberá quem são. Terceiro, digamos que você foi escolhido ou pelos coelhos ou pelos cavalos. Vai depender da sua personalidade e estilo de vida. Você aceitou entrar e agora terá que seguir umas regras
simples. Não existe a opção de seguir as regras, não sem consequências. E as regras são: obedecer seus superiores cegamente sem questionamento, emprestar a sua casa para festas e reuniões, colaborar com os grandes somas para reuniões e festas ou missões. Quarto, participar das caçadas onde você vai localizar os membros das ordens rivais. Um exemplo, digamos que você é um coelho e descobre o aras de um grupo de cavalos. É sua missão descobrir a identidade do máximo possível de membros e fazer uma emboscada para se livrar deles. E o mesmo será feito pelos cavalos quando eles encontrarem uma toca de coelho. As coisas ficam mais interessantes quando se leva em consideração que tanto os cavalos como os coelhos não fazem ideia de quem são seus irmãos. De ordem, para quem ainda não entendeu, Cavalos e Coelhos, um jogo com consequências reais, e caçar um alvo significa eliminar o alvo. Mas tudo tem regras. Uma vez o alvo localizado, é obrigação de quem localizar juntar todas as provas de que está com um membro real da ordem rival, pois se eliminar um inocente, provavelmente vai fazer companhia para ele do outro lado. Já que todos os que aceitam entrar para essas ordens conhecem as regras, mas aí fica a pergunta: por que isso tudo começou? Bom, a resposta é cruel e simples. Na corte de Luís XVI existiam muitas famílias ricas, mas poucos nobres, e somente sendo um nobre você poderia se aproximar de um rei, diferente do Brasil, que Dom João VI trouxe o costume do beijamão, que consistia em pelo menos uma vez por mês o rei, acompanhado da rainha, recebia todos que queriam ter uma audiência com ele, para fazer um pedido. Todos eram atendidos por ordem de chegada em fila, do mais humilde ao mais rico. Assim, aqueles que não tinham títulos de nobreza poderiam falar com o rei. Ao final da sua súplica, beijava a mão do rei e ia embora. Então, o Luís XVI não perdia o seu tempo com quem não tinha um título de nobreza dado por ele, e para você se tornar nobre, primeiro, tinha que ser muito rico, e segundo, estar na linha de sucessão do título. Digamos que um conde morre e seu título vai para o filho, o homem mais velho, e assim por diante. Fica na família. Agora, se você tem todos os requisitos para ser nobre, mas não tem títulos na família, a solução é eliminar o conde, por exemplo, e a sua descendência, e deixava esse título vago para ser passado para outra família, e assim se tinha acesso ao rei e sua influência aumentava absurdamente. E muitas famílias já se odiavam, tendo títulos ou não, e o desejo de aumentar as suas fortunas, ficando com os bens do perdedor, era bastante convidativo. Assim, criando as ordens, coelhos e cavalos, eles teriam como conseguir o que queriam, e ainda jogariam as provas para debaixo do tapete, saindo ilesos. Na década de 2013, houve um surto de fotos de pessoas usando máscaras de coelho e algumas poucas de cavalo. Dizem que isso ocorreu em maior proporção nos coelhos por sua personalidade mais inconsequente. E você, o que vocês acham? Acreditam que sejam reais as ordens do coelho e dos cavalos? Acreditam que eles ainda existam? Deixa aqui o seu comentário. Mas antes, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente. Muito obrigado e até a próxima Ordem Secreta.